Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. e Pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você receber as notificações de novos vídeos. Pessoal, lembrando que hoje o estudo da Palavra do Senhor é um estudo muito grande, muito extenso, e esse estudo de hoje são as refutações de ensinos ao contrário da palavra do Senhor. Porque vale a pena, pessoal, a gente atentar, né? Porque por muitas das vezes nós aprendemos errado. Às vezes os nossos líderes não sabiam nem para eles mesmos, né? E nós não podemos tirar nossa culpa e colocar nas costas de quem outrora nem sabia nem para eles. Então, pessoal, fica comigo, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, compartilhe. Pessoal, lembrando que hoje eu quero estar falando acerca das refutações que foram de ensinamentos ao contrário, que o povo ensina ao contrário. Eu vou mostrar para vocês aqui, através da prova, o documento, né? E quem passou por esse instituto, né, pessoal, vai aí lembrar e reconhecer aonde ele estudou, tá, pessoal? Não vou divulgar nome, é só mesmo por questões, mas também não teria problema nenhum em divulgar nome, porque não existe nada oculto, até mesmo porque se eles ensinam assim, o documento deles está assim, não tem como ninguém negar que não ensina assim, tá, pessoal? Pessoal, hoje eu quero falar sobre os tipos de morte, a primeira morte e a segunda morte. Qual a condição dos mortos após a morte? Será o que acontece com uma pessoa depois que ela morre? Será qual é o estado dela? Será que ela já está no céu? Será que ela já está no inferno? Será que ela já está condenada como fomos ensinados aí por muitas das vezes de maneira errada? Então, pessoal, será que existe o céu e o inferno? Será que essas pessoas estão lá no céu já? Será que essas pessoas já estão lá queimando no inferno, como nós fomos ensinados? Então, pessoal, fica comigo, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, acompanha o vídeo até o fim. Pessoal, lembrando que esse estudo ele vai ficar longo, tá? Então é necessário você estar vendo os vídeos. Pessoal, lembrando que as refutações desse livro aqui, ó. Tá deixando aí para vocês verem, quem estudou por esse instituto teve esse livro aí, ó. Repare bem, preste bem atenção que as refutações. Por quê, pessoal? Olha aqui, as refutações, esses aqui são os ensinamentos deles, tá, pessoal? Então, foi aonde que nós retiramos aqui para a gente estar fazendo as refutações, tá, pessoal? Porque a gente deve atentar a isso, porque a palavra de Deus, ela é uma só. A palavra de Deus não tem sombra de dúvida. Se as pessoas estão ensinando, pregando errado, né, pessoal, por falta de conhecer as escrituras, o conhecimento hoje está, né, pessoal, aquele que busca o encontra, tá ok, pessoal? Então, vale a pena a gente atentar para isso, tá, pessoal? Ó, atente aqui, tá bom, pessoal? Que eu vou estar explicando sobre cada um do que falaram errado aqui, do que colocaram, pessoal. Infelizmente, cada coisa absurda pela falta das pessoas de conhecer e entender e saber andar as escrituras, e por falta também de pegar os versículos dos originais, tá, pessoal? Lembrando que eu sou pastor e doutor Ademar, bacharel, licenciatura em Ciências Plenas da Religião, mestrado, doutorado e pessoal registrado pela Ordem dos Teólogos e Pastores, tá? Com o registro OTPB 659, tá ok, pessoal? É importante a gente ter o registro, é o que nos dá a certificação e a garantia de que a gente está lá registrado e estamos exercendo a nossa
profissão, o nosso cargo, né, de maneira certa, correta, para que a gente não possa ser negligente. Pessoal, lembrando que hoje eu quero falar acerca dos dois tipos de morte. E primeiro eu quero atentar o que é a morte, né, pessoal? A gente sabe que a morte ela é a separação, né, do homem de Deus, né? Então a morte é a separação do homem de Deus, porque em Efésios vai se dizer, né, acerca, é o que nós precisamos entender, pessoal, que a palavra do Senhor, quando ela é bem utilizada por pessoas que conhecem, que buscam as línguas dos originais e faz o uso da palavra da maneira certa, pessoal, é bom, é bênção para a nossa vida. Mas uma vez que a palavra mal usada, mal interpretada, textos que não são dos originais, só acarreta ao erro, tá, pessoal? Então, pessoal, Efésios 2:12 vai dizer assim: lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, excluídos da cidadania em Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Qual é a condição do homem, né, após o pecado de Adão? Foi a separação, né? O homem ele carece da graça, do favor imerecido, né? Da salvação, né? E a salvação que é adquirida por meio da fé, né? Efésios, né, vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, tá, pessoal? Então, o que é a morte? A morte é a separação do homem de Deus, porque o homem, quando ele está sem Jesus, aos olhos de Deus, ele está morto espiritualmente. O homem não tem, aos olhos de Deus, ele está precisando daquele que dá vida, né, pessoal? Então, por isso que nós devemos atentar. Qual é a condição da morte? A morte, pessoal, ela veio como consequência da desobediência de Adão e de Eva, que os levaram aí à morte. E no mesmo dia do pecado cometido, no mesmo dia que eles pecaram, veio a consequência, né? Que a partir dali veio a morte, tá, pessoal? Embora eles não morreram fisicamente, mas sim espiritualmente, tá, pessoal? É bom a gente atentar aí que em Gênesis 2, no versículo 17, foi quando Deus disse ali, ó: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, terás que morrer. Ou então algumas traduções vai dizer certamente morrerás, né, pessoal? As traduções eu sempre tenho atentado aqui, muito importante a gente atentar para as traduções, tá, pessoal? Porque as traduções hoje têm deixado muito a desejar, porque cada uma fala de um jeito, cada uma vai atualizada, revista, corrigida, ampliada e por aí vai. E tem levado ao desastre no meio do povo, tá, pessoal? A BKJ, pessoal, vai dizer assim: contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás, tá, pessoal? Então, Deus, quando ele trouxe essa palavra para Adão e Eva, Deus ele cumpriu a sua promessa sobre a consequência do pecado. Quais foram as consequências do pecado para Adão e Eva? Foram aquelas que foram visíveis aos nossos olhos, porque quando a gente pega, pessoal, em Gênesis, no capítulo 3, a gente vai ver o que aconteceu com eles após eles desobedecer a Deus.
Gênesis no capítulo 3, versículo 23 e 24, a gente vai ver que o pecado teve a consequência na vida deles, por eles ter desobedecido a Deus. Pessoal, versículo 23 e 24 de Gênesis no capítulo 3 vai dizer assim: E Yahvé Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim de Éden e os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui, pessoal, a gente vê as consequências do pecado que foram visíveis. O que aconteceu com o homem? Após o pecado, eles foram expulsos do jardim do Éden. Deus deu a sua sentença. A partir dali, o homem teria que comer do seu suor, do seu trabalho, e a terra foi amaldiçoada. Agora, pessoal, eu quero falar sobre os tipos de morte. Porque, pessoal, a gente vê a confusão aí do pessoal acerca da morte. Eles até colocaram assim: onde estão os mortos? Onde estão os mortos? Essa questão preocupa praticamente todas as religiões que já surgiram no mundo desde os tempos mais remotos da história do homem da Terra. Por exemplo, os gregos antigos diziam que os mortos iam para as ilhas dos bem-aventurados, onde ficava aguardando o julgamento de 3 representantes do mundo subterrâneo. Se o morto tivesse sido bom durante a vida e os juízes estabelecessem sua retidão, ele podia entrar nos campos elíseos, um tipo de paraíso. Ali, de acordo com a mitologia grega, os mortos estariam em uma terra de música e luz, de ar doce e agradável. As almas boas viveriam ali para sempre, entre elas as alegrias de flores e campinas verdejantes. Aí, pessoal, colocaram assim outras opiniões sobre os assuntos. Aí eles colocaram assim: de acordo com a teologia da transmigração, a alma passa de um corpo para o outro até ser purificada. Então é autorizada a entrar na morada dos deuses. Os budistas chamam esse lugar de Nirvana, enquanto os hindus, Brahmanes, dizem que a alma se une a Brahma, o poder universal. Aí, pessoal, com quem está a verdade? Aí o pessoal colocou assim: a palavra de Deus afirma que Jesus ele veio ao mundo, foi para mostrar como podemos ter a vida abundante, e por aí vai, tá, pessoal? Agora, o que colocaram aqui, pessoal, é um absurdo. Colocaram assim: antes da ressurreição, para compreender os ensinos bíblicos sobre o lugar para onde vão os mortos, é necessário observar o texto original em hebraico do Antigo Testamento e o original grego do Novo Testamento. A palavra Seol do Antigo Testamento é equivalente em sentido de Hades do Novo Testamento. Diferem na forma porque a primeira é hebraica e a segunda é grega. Ambas designam o lugar para onde, nos tempos do Antigo Testamento, iam todos após a morte, justos e injustos, havendo, entanto, nessa região dos mortos uma divisão para os justos e para os injustos, separados por um abismo intransponível. Tá, pessoal? Todos estavam ali plenamente conscientes. O lugar do justo era de felicidade, prazer e segurança. Atenta para isso aqui, pessoal. Tá dizendo aqui que esse lugar que todos estariam ali plenamente conscientes e era um lugar de felicidade, prazer e segurança. Era chamado seio de Abraão, paraíso. Já o lugar dos ímpios era medonho, cheio de dores, sofrimentos, estando todos lá plenamente conscientes. Pessoal, atenta para isso aqui. A pessoa
coloca e muitos enveredam por esse estudo sem conhecer as Escrituras. Por isso que o próprio Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Pessoal, nós devemos atentar que só existe 2 tipos de morte na Bíblia, na palavra do Senhor, tá, pessoal? Eu quero começar desde o começo para que você venha entender acerca disso. Não existe nem terceira nem quarta morte. A Bíblia só relata a primeira morte e a segunda morte, tá, pessoal? Porque Hebreus, pessoal, é importante a gente atentar, pessoal, que quando a gente busca a palavra do Senhor, ela tem as respostas do que nós precisamos saber, tá, pessoal? Desde que interpretada dentro do seu texto, do seu contexto, os versículos mais próximos dos originais. Hebreus 9, versículo 26 e 27, que vai dizer assim: pois, se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas foi uma vez por todas, agora, no fim dos tempos, que ele se manifestou para abolir o pecado por meio do seu próprio sacrifício. E, como é fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem há um julgamento. Aqui, pessoal, a palavra de Deus fala que o homem ele está condenado a morrer uma vez só. E logo após essa morte é o julgamento. Não existe reencarnação, não existe a pessoa está lá no céu, no inferno, agonizando, como os ensinos aqui ensina, almas agonizando, né, pessoal? Nós vamos ver isso no decorrer do estudo, tá, pessoal? Então, pois o homem ele está ordenado a morrer uma vez só. Depois disso é o juízo de Deus. Pessoal, lembrando que a primeira morte ela se dá em 2 partes, tá, pessoal? A primeira etapa que a gente deve atentar é a morte material, tá, pessoal? Em Eclesiastes vai dizer acerca disso, tá, pessoal? Eclesiastes no capítulo 12, versículo 7, para que a gente possa entender, compreender, pessoal. Eclesiastes no capítulo 12, versículo 7, que diz assim: dá ao homem bom e não ajudes o pecador. Lembrando aí, pessoal, que é importante você se inscrever no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, tá? Para que mais pessoas também possam aprender mais e mais da palavra do Senhor. Pessoal, em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, eu quero pessoal, eu quero até ver aqui a diferença, porque eu gosto muito, pessoal, de comparar, tá bom, pessoal, as versões, tá, pessoal? Porque tem umas versões que são melhores, tá, pessoal? São as versões mais fiel e outras que já não são tão boas, tá, pessoal? Mas é por isso que faz parte a gente a cada dia buscar aprender a palavra do Senhor, para a gente não viver errante, levado pelo erro, tá, pessoal? A primeira morte, pessoal, ela é dividida em duas etapas, tá, pessoal? Então é o que a gente precisa entender. Uma se dá com a morte física e a outra com a morte espiritual, tá, pessoal? Então é importante a gente atentar para isso aí, tá, pessoal? Eclesiastes no capítulo 12, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: o pó retorne à terra,
de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Tá, pessoal? Atenta para isso. A morte ela é dividida em duas etapas. Primeiro é a morte da matéria, né? Porque a própria palavra de Deus está dizendo aqui, ó, o pó retorne à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Essa é a morte da matéria. Agora vamos falar da morte espiritual, tá, pessoal? A carta aos irmãos de Roma, tá, pessoal? Então, aos Romanos, no versículo 6, no capítulo 6, Romanos no capítulo 6, versículo 23, que é um versículo muito conhecido, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Após o pecado, pessoal, o homem ele veio a morrer. Porque antes, se o homem não tivesse pecado, o homem ele não morreria. Mas após o pecado de Adão e Eva, o homem passou a reinar a morte, né, pessoal? E aí a gente vê que tem a morte do corpo e tem a morte da matéria, né, pessoal? A morte do corpo, né? E tem a morte espiritual, que são duas coisas. A morte espiritual, que o salário do pecado é a morte, porque a morte passou a reinar devido ao pecado, tá, pessoal? É igual o ensinamento ao contrário aí, que o povo diz assim, que criança não tem pecado. Se criança não tivesse pecado, pessoal, ela não morreria, porque a Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Aquele que nasce, ainda que ele não tenha consciência do seu pecado, ele traz o pecado de Adão, o pecado adâmico, tá, pessoal? Não tem ninguém isento de pecado, não. Só teve um que foi isento do pecado, que é Jesus Cristo de Nazaré. Tá, pessoal? Lucas também, pessoal, 9:60, também fala, né, pessoal, acerca também disso. Pessoal, lembrando que Lucas aí no capítulo 9, versículo 60, todavia instituiu Jesus: deixai os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama ao reino de Deus. Porque aqui, quando chegou lá, Senhor, permite sepultar meu pai. Jesus, não, esquenta a cabeça com isso não. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, a gente vê aí que é perca de tempo a gente dá valor, né, pessoal, as pessoas depois que morrem, né? A gente tem que dar valor enquanto está vivo, né? Porque depois que morre, acabou, já não resta mais nada a gente fazer, tá, pessoal? Então a gente deve valorizar, amar as pessoas enquanto a gente tem, porque depois, a hora que for, já não resta mais nada o que fazer. Pessoal, lembrando que em Efésios, no capítulo 2, versículo 12, vai dizer assim, pessoal: estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo, vós sois que antes estáveis distante, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Por quê, pessoal? Esse versículo fala que nós só chegamos diante de Deus através do sangue, do sacrifício de Jesus, tá? Quando nós não temos Jesus, nós estamos separados de Deus, somos inimigos de Deus. Então é Jesus Cristo, o seu Filho, a quem nos reconciliou com Deus, tá, pessoal?
Pessoal, a segunda morte, essa é a primeira morte, tá, pessoal? Eu disse aí que em Hebreus 9, no versículo 26 e 27, porque o homem está ordenado a morrer uma vez só. Depois disso é juízo. Não existe aí alma tá vagando, alma no céu, alma no inferno, não tem, tá, pessoal? A primeira morte é a morte da matéria. Eclesiastes 12:7, que o homem veio do pó, ele retorna para o pó, e o fôlego de volta para Deus, tá? A morte espiritual, Romanos 6:23, Lucas 9:60, Efésios 2:12. A segunda morte, pessoal, porque essa primeira morte aqui, se fala a morte da matéria e a morte do espírito, que é o homem no pecado, ele está morto aos olhos de Deus, tá? E a segunda morte, pessoal, está em Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 20. Lembrando, pessoal, que é importante você se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like lá, para que mais pessoas também possam aprender da palavra do Senhor. Pessoal, lembrando, pastor, doutor, licenciado em ciências da religião, mestrado, doutorado, tá, pessoal? Devidamente registrado pela Ordem dos Teólogos e Pastores do Brasil, tá? OTPB, o número de registro é o 659. Pessoal, o lago de fogo está em Apocalipse 20, versículo 15. Esta é a segunda morte, que vai dizer assim: e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, tá, pessoal? Atenta, lago de fogo. Aí, pessoal, a gente deve atentar também que o versículo 12 vai dizer, tá? Abriu o livro da vida, pela observação que foi... Os mortos foram julgados pela observação que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que jazia nele. A morte e o Hades entregaram os mortos. Tá, pessoal? Apocalipse 2:11 também, pessoal, para que a gente possa compreender. Tá, pessoal? 2:11 vai dizer assim, ó: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Por que, pessoal? A gente deve atentar para isso, tá, pessoal? Porque a Bíblia relata a primeira morte e a segunda morte, tá, pessoal? Eu estou tratando aqui agora com vocês da segunda morte, tá? E Apocalipse também, no capítulo 20, verso 6, vai dizer assim: bem-aventurados os santos, os que tomam parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Aí, pessoal, a gente deve atentar também para o versículo 21:8, que vai dizer assim: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Tá vendo, pessoal? A segunda morte é a morte eterna. É a separação do homem da presença de Deus totalmente. O pecador, ele é exclusivamente banido da face da presença de Deus, tá, pessoal? E aí, esse lago de fogo, pessoal, é o fim do corpo, da alma e do espírito, tá, pessoal? Então, é o que a gente deve atentar. A segunda morte
ela se dá no lago de fogo, tá, pessoal? Que isso aí, após a igreja, os santos com Jesus, depois vai ter o período da grande tribulação, aonde as pessoas vão ter a chance ainda, mas eu acho difícil, porque com o Espírito Santo trabalhando, imagina sem a presença do Espírito Santo, então praticamente os que estão né, separados de Deus, então esses aí cabe o lago de fogo, e os santos né, preparados né, para estar na glória com Jesus, tá, pessoal? Então, pessoal, lembrando que quem está sem Cristo está morto aos olhos de Deus, tá, pessoal? Só para as referências para você aí, João, no versículo lembrando, pessoal, que esse vídeo ele vai ficar longo, então é importante você continuar no vídeo 2, tá, pessoal? Daqui a pouco esse vídeo vai finalizar, ele vai continuar no vídeo 2, tá, pessoal? Jesus ele disse assim, pessoal, em João, no capítulo 5, capítulo 24 e 25, Jesus disse assim: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E ele vai dizer assim: mas uma vez verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e que já chegou, que os